Salve galera, professor Aldo por aqui e hoje eu vim trazer o segundo tópico para a gente conversar para tu estar preparado para a prova, beleza? Então, se tu ouvires algum barulho diferente aqui, eu estou gravando no meu estúdio improvisado aqui na minha casa, né? Então tu pode ouvir aí o choro do meu filho ou alguma gritaria do tipo, mas foca no que eu trouxe para ti como tema, beleza? Então, o tema de hoje é exatamente sobre gestão de projetos e processos, né? E quando eu falei, a gente falou muito de processos dentro da nossa disciplina, né? Processo vai ser o quê? É uma das partes fundamentais para que as empresas possam alcançar o sucesso nas atividades. A gente viu muito isso em sala de aula, né? Os processos e os projetos são ações que constroem rotina e o funcionamento da organização. Eles dão a sustentação ao trabalho e o propósito da equipe, independentemente do ramo e do porte da empresa. Tu sabes a diferença entre gestão de projetos e gestão de processo? Os seus conceitos, qual é a relação entre eles? Então, esse vídeo é exatamente para diminuir as tuas dúvidas com relação a isso. Qual a diferença entre projeto e processo? Embora esses dois conceitos sejam comumente confundidos e estejam diretamente interligados, eles apresentam diferenças e tu precisas saber essas diferenças, né? Porque se vier na prova, tu tá lá safo para responder, beleza? Os projetos e processos diferem principalmente no fato de que os projetos, como eu te falei em sala de aula, são temporários e exclusivos. Já os processos são o quê? Contínuos e repetitivos. O conceito de gestão de processo vai envolver uma sequência de atividades rotineiras, que juntas vão compor a maneira pela qual a empresa funciona. Entendeste? Se a gente for pensar em processo, depois eu vou falar ali sobre tipos de processos, mas quando tu pensas numa fábrica de automóveis, tu não vê o quê? Atividades contínuas para gerar um produto final? Então, mais para frente a gente vai ver sobre isso aí. E continuando, os processos são ações repetitivas e padronizadas. Eles vão acarretar em que, Aldo? Sempre em um mesmo resultado. O objetivo de produzir um produto ou um serviço para um cliente ou um mercado específico, né? E esse produto para um cliente ou para um mercado específico que vai ser produzido de forma o quê? De forma sistemática. Aldo, por favor, me responde quais são as características de um processo. Claro, vou trazer para ti as características de um processo, assim tu vai estar o quê? Afiado para a nossa prova, né? O processo, característica de um processo, por exemplo, ser um trabalho contínuo e rotineiro. O que mais? Gerar resultados constantes e padronizados. Ser permanente e replicável. O que é isso, ser replicável, Aldo? Lembra lá que eu te fiz aquela comparação meio esdrúxula, digamos assim? Uma receita de bolo, ela acaba sendo um processo, né? E esse processo ele não pode ser replicado, não pode ser utilizado várias vezes. Então é isso, permanente e replicável. Uma outra característica é corresponder à forma pela qual a organização trabalha e agregar valor às entregas para um cliente. Isso é muito importante, né? Principalmente quando a gente vai medir os resultados do projeto, o cliente está interessado em saber como aquele processo está agregando valor para a sua atividade fim. Aldo, e um projeto? Bom, um projeto ele se dá, segundo o PMBOK, né, por um esforço temporário, empreendido para criar um produto, um serviço ou um resultado específico. Quais são as características de um projeto, Aldo? A primeira delas, né, eu te falei lá em sala de aula que o pulo do gato para tu entender a diferença entre projeto e processo é o fato do projeto ser temporário, ter início, meio e fim. E aí o projeto vem com o objetivo de romper o status quo dos processos, né? Gerar um resultado único com um produto específico. Não entendi, Aldo. Lembra que o processo ele tem atividades contínuas que geram sempre o mesmo resultado para escalar em algum sentido. O projeto ele vem exatamente para gerar um resultado único com um produto ou uma melhoria em processos. Não existem projetos iguais, né? Todo projeto vai gerar um resultado específico, um produto específico e único.
Continuando as características do projeto, ter uma elaboração progressiva e principalmente estar conectado a um ou mais processos da organização. Outra característica é possuir um escopo e recursos definidos. Beleza, pessoal? Então, sabemos agora já da diferença entre processo e projeto, eu vou te falar, descer mais um pouco, tendo em vista que a nossa disciplina é de modelagem de processos e a gente falou muito de processos em si, eu vou te falar alguns tipos de processos nas empresas, né? O tipo 1, processo primário ou essencial. São os processos que são considerados mais importantes, por entrar em contato direto com quem? Direto com o cliente. Eles são os mais valiosos dentro da organização, porque tem o objetivo de entregar valor a quem? Ao cliente, né, gente? São eles também que fazem a ponte entre a empresa e o mercado. E por isso eles precisam ser executados da melhor maneira possível. O segundo tipo de processo são os processos de apoio. Lembra que eu te falei lá em sala de aula? Esses processos de apoio são os processos que complementam o quê? Os processos primários. Eles são formalmente estabelecidos e oferecem o apoio e reforços que os processos essenciais necessitam. Lembra daquele exemplo que eu te dei lá de um processo de contratação? Pois então, isso é um exemplo de processo. Dentro dele a gente teria um processo de apoio. O terceiro tipo de processo são os processos gerenciais ou de gestão. Esse tipo de processo são os que coordenam as atividades dos processos primários e de suporte. Eles também são formalmente estabelecidos e não oferecem valor ao cliente diretamente. Então, pessoal, ficamos aqui neste segundo tópico, para não me prolongar muito, sobre a diferença de projetos e processos e os tipos de processos. Espero que tu te dê muito bem na prova, então te espero lá na próxima semana. Vamos pro topo, hein?